Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do 44º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. E a gente está recebendo o Dr. Gutenberg Gurgel, da Regional do Rio Grande do Norte, e vai bater um papo com a gente sobre check-up vascular. Gurgel, obrigado aí pelo teu tempo. Eu que agradeço, assim, sempre uma alegria falar sobre o nosso tema, porque às vezes a gente não tem muita oportunidade. Eu digo, em qualquer lugar é importante falar sobre a nossa especialidade. Eu já tenho 35 anos de médico, quase 30 anos de vascular, então assim, a gente está cada vez mais vendo que há necessidade de divulgar a nossa especialidade. Maravilha, doutor. Queria começar definindo exatamente o que seria então esse check-up vascular. Bom, o check-up vascular a gente criou em 2015, então a gente criou em Natal, na nossa regional. E o importante, assim, quer dizer, o detalhe do check-up foi quando a gente começou a pensar como é que seria a marca, o que é que seria, a gente já viu a noção da falta do check-up vascular. Porque quando você vai para o cardiologista, o seu pai, seus avós, já vem fazendo check-up cardiológico, que é a bomba que leva o sangue para todo o corpo, da parte arterial. Mas quem é que vai tratar dos canos? Quem vai ver os canos? Ninguém vê cano. Então, assim, o vascular que tem artéria, veio, linfático, ninguém faz um check-up prevenindo as doenças. Então, esse foi o primeiro norte que a gente expôs. Ninguém faz isso. Então, já era uma coisa boa. Porque o nosso paciente precisa ter o melhor tratamento antes de ter a doença. Sim. Então, isso é que é importante. E a segunda, assim, como é uma marca que não poderia ser do Rio Grande do Norte, a gente fez toda a patente do check-up vascular e transferiu para a Nacional. Então, hoje, ela faz parte da Nacional para todos os associados. Então, qualquer associado da sociedade pode usar a marca check-up vascular. Legal demais, Gutenberg. E dentro do check-up vascular, o que inclui? Quais são os rastreios e quais são os exames? Então, quando a gente fala check-up vascular, a gente tem que separar duas maiores entidades, a artéria e veia. Né? Para quem não conhece o que é a artéria, quer dizer que leva o sangue do coração para todo o corpo, e a veia é o que traz. Então, literalmente, falando bem grosseiramente assim. Então, quando você vai falar de veia, são as pessoas mais novas. Não que pessoas mais velhas não tenham insuficiência venosa crônica, doença de varizes ou alguma doença na veia. Mas é claro, aquelas pessoas mais novas, elas começam a ter o quê? A hereditariedade dos mais velhos. Então a mãe, a avó tem varizes, teve uma úlcera. Uma pessoa com 15, 16 anos que está começando a ter veias mais grossas, ele pode procurar o vascular, o angiologista, para fazer seu tratamento, quer dizer, fazer sua prevenção, não é nem um tratamento. Para você ver o que é que pode ser feito, se é obesa, se toma o hormônio, se tem alguma alteração osteomotora que uma perna está forçando a outra. Então, isso tudo pode ser prevenível para poder diminuir a coisa. Na parte arterial, a gente faz igual ao coração. Se tem uma doença arteriosclerótica na família e você já tem 40, 50 anos, a gente já pode começar a fazer o check-up cardiológico, vascular na parte arterial. Eu falava isso há uns 10 anos, eu falava isso quando o cara tinha 60 anos, hoje eu estou puxando dos 40, porque a gente vê o pessoal infartando com os 40. Se tem placa na coronária com os 40, tem placa na femoral, que é o lugar que compete, ou na carótida que compete com a coronária. Certo. O que geral o senhor pede de exame? Então, assim, vou fazer um rastreio arterial e depois um rastreio venoso. Vamos só listar aí mais ou menos para a gente ter um norte. Então, vamos o arterial, uma listagem fácil. Então, você vai fazer o exame de sangue clássico o hemograma, a parte de glicose, toda a parte de colesterol, toda a parte que a gente chama metabólica do paciente, tireoide. A gente tem que ser, quando você faz check-up, você tem que ser um pouco angiologista, você tem que tirar a parte cirúrgica, porque você está fazendo o check-up. Então, toda a parte de sangue começa com sangue. Especificamente, qual é o exame carro-chefe nosso? O ecodoppler, que é o ultrassom com Doppler. Quer dizer, a gente vai ver a imagem do vaso e vai ver o fluxo de sangue. Então, esse é o carro-chefe da gente fazer a árvore. Aí você diz, professor Dr. Gutenberg, eu quero fazer o meu corpo todo. Não é bem assim. Você examina o paciente, infelizmente a gente tem que dizer isso, porque às vezes o paciente chega, olha, eu quero fazer o corpo todo, porque eu tenho um vaso no pescoço, tenho um vaso na barriga, tenho um vaso nas pernas. Você direciona mais ou menos um check-up naquela anamnese, naquela história clínica do paciente. A parte venosa, ela sempre está relativa mais às varizes, que é o carro-chefe da nossa especialidade. É claro, é o ecodoppler venoso, para ver a insuficiência venosa ou não. E pasmo, a gente quando faz o check-up vascular, a gente encontra muitas venosas safenas. E aí a briga, né? Você trata ou não trata? Claro que não, se não tem sintoma, não trata. Achado de exame não é para tratar. Legal. E, então o associado que está assistindo a gente agora, ele encontra essa lista de exames para ele consultar e poder aplicar no consultório dele, aplicar o check-up vascular para o paciente dele. O importante disso aí, até sempre, mas eu já faço isso, mas você faz isso sem dar o nome. Então lembre-se, a gente está assim numa sociedade que precisa ter um símbolo para você fazer aquilo. Check-up cardiológico já existe o símbolo, você fazer o autoexame. O que é autoexame? Da mama. O que é preventivo? Exame ginecológico.
Então, na nossa especialidade, hoje é o check-up vascular. Então, na hora que você faz check-up vascular, você vai ter que fazer toda a normatização de fazer o exame clínico, o exame de sangue e fazer os ultrassons ou tomografia ou ressonância que for complementar em cada paciente. Certo. Então, mesmo o check-up, na verdade, que é uma coisa mais genérica, digamos assim, ele é individualizado. Sim. Isso eu acho que é uma coisa importante da gente ressaltar também, né? Uma coisa que a gente está mudando muito, e eu acho que a nova geração é falar sobre nutrologia. Eu tenho 35 anos e 30 vascular, eu não falava nunca de alimentação com o meu paciente. Hoje eu perco 10 minutos para falar de alimentação. Eu acho que falo mais da obesidade do paciente, o sedentarismo do paciente, do que da doença, porque fica mais fácil ele entender. Então, hoje o vascular, ele não pode ser aquele médico que só fazia operar. Ou operava varizes para arrancar as veias, né, literalmente, ou abrir a barriga do paciente para operar um aneurisma. Hoje a gente tem que ser mais um pouco do que isso, porque o paciente ele está muito instruído. Então, se a gente não fizer algo diferente, você vai perder esses pacientes. Sem dúvida, mudou completamente. Né? A nossa geração de vasculares não é a mesma de 10 anos atrás, assim como a que vem no futuro não será a mesma que a nossa. Vou voltar um pouquinho sobre o check-up, uma parte mais burocrática, mais chata. As grandes sociedades mundiais têm seus guidelines de orientação para rastreio e screening. Às vezes não bate, né? Tem conflito, às vezes, por exemplo, o rastreio de carótida da SVS não bate com o da American Heart Association. Enfim. Como é que o check-up entrou nisso? Porque esses rastreios têm suas próprias orientações. Então, o check-up vascular, ele veio ter uma lacuna, vamos falar logo dos primórdios, né? Uma lacuna de uma falta de uma ferramenta associativa científica. Então, na hora que você fazia um check-up vascular sem ter essa marca da Nacional, sem ter um apoio da Nacional, quer dizer, a chancela da Nacional que existe o check-up vascular, você estava fazendo porque você achava que tinha que fazer um check-up vascular. Hoje, eu gosto de comparar quando a gente faz sociedades da cardiologia, para você entender o que eu estou falando. A sociedade de cardiologia tem um check-up cardiológico, mas ele tem, está tudo atrelado. É a hipertensão, é a aterosclerose, é a arritmia. Então, a gente tem uma gama de cadeias que vai selecionando. Exatamente, no cardiologia faz tudo isso. E a gente está começando, que eu digo assim, que 2015 para agora temos 7 anos, então a gente está ainda no embrião do check-up vascular. Então, até você falou uma coisa que eu vou até falar com o pessoal da sociedade, para botar no nossa diretriz o check-up vascular. Como fazer, que agora eu estou vendo, não tem no site o check-up vascular, o que é para ser feito. Me gerou curiosidade assim, eu particularmente acho a ideia sensacional, óbvio, tem que ter uma diretriz para o associado poder consultar, mas imagino também que ela não deva ser igualitária para todo mundo, cada faixa etária, cada sexo e talvez cada região do país tenha a sua nuance. Olha, uma das coisas que a gente não nota, assim como a gente dá aula e que eu termino falando com muita gente, você tem ideia que a nossa especialidade atende de 0 ano a 100? Você conhece outra especialidade que faz isso? Pega todos os perfis, né? Não, você procurar. Qual é outra especialidade que trata de 0 ano a 100? De várias doenças. É a vascular. Vamos lá, nefrologia, o menino nascer, é muito difícil o menino nascer com insuficiência renal, mas pode ter mais coisa, mas a gente nasce, porque a gente vê o hemangioma na criancinha quando nasce, a gente vê a aterosclerose nos 100 anos, e aí a gama... É pediatria, né? É pediatria, não é a nefro. Pediatra. Então, se você analisar mesmo, a nossa especialidade é um leque enorme. Então, até umas vezes, rapaz, tem check-up para criancinha? Tem. Você faz o exame clínico, você vai ver se ela tem um membro maior do que o outro, se tem uma síndrome vascular associada, ela vai ver se tem um hemangioma, que às vezes é hemangioma plano, que eu recebi vários de Rubino, que eu disse, o que você vai fazer? Nada. Aí a mãe disse, mas doutor, ela está aqui, só nada. Então eu estou tratando a mãe, o pai, a avó e a tia, que vem no consultório. Agora não faz nada, vamos aguardar, espera 1 mês, 2 meses. Está vendo que está diminuindo? Faz nada. Ou se começa a sangrar, vamos ter que fazer alguma coisa. Então, rapaz, é uma nuance tão grande do check-up vascular que você imagina se uma coisa que se tinha tudo protocolar nos livros, tudo mais, como é que você faz atrás da doença, mas não estava numa marca. Isso é que é importante. Até para respaldar quem está pedindo, né? Perfeito. Aqui a sociedade está aqui, eu vi a diretriz, ou enfim, está aqui, então eu quero pedir isso, o plano, sei lá, reclamou, está aqui, eu consigo me respaldar, né? E para a gente fechar, então, uma mensagem final aí para quem não conseguiu acompanhar o congresso, o que o senhor poderia passar dessa parte do check-up? Bom, a importância do congresso, na realidade, primeiro é o reencontro. Até vou falar assim, vou pegar um clichê, né? A gente voltar a ter os congressos, que é a coisa mais difícil que tem, a gente voltar ao congresso. Essa pandemia foi muito ruim. Mas, assim, o fechamento do check-up vascular que é uma marca que é nossa. Eu acho assim, a coisa mais importante que a gente tem que utilizar essa marca e tem que botar nos consultórios que existe o check-up vascular, porque não é ir atrás de doença, é prevenção. Mas sabendo que como o médico se preocupa com o nosso cliente, que é o paciente,
os pacientes vão vir com mais frequência. Então, na hora que um paciente tem noção que esse médico se preocupa com uma prevenção, esse médico só faz operar, esse médico só faz, ele não previne ninguém, então é diferente. E a nossa geração já pecou por isso e a de vocês não vai pegar por isso. Vocês têm um avanço tecnológico e um avanço científico mais na mão do que a gente teve. Então, hoje, assim, essa bandeira de check-up vascular foi criada por mim, hoje é da Nacional, mas assim, precisa ter mais uma divulgação. E eu quero agradecer a vocês por estar dando esse espaço. Eu acho que é muito importante para todos os associados e da população, né? Quando você fala dos associados, eu acho que tem mais gente escutando vocês do que não é associado do que quem é associado. A gente que agradece teu tempo aí, Gutenberg, a gente sabe que é precioso e parabéns pelo projeto do check-up vascular. Muito legal. Não deixe de continuar acompanhando os vídeos do Frêmito Podcast Vascular direto do Congresso Brasileiro. A gente se vê no próximo. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.